Talvez você seja uma pessoa que sente muita dificuldade em ler a Bíblia, mas quer muito começar a ter esse hábito da leitura bíblica, ou então você se converteu a Jesus há pouco tempo e quer começar a ler a palavra de Deus e quer começar a entender as coisas de Deus. Então, vou vos dar algumas dicas para vos ajudar a começar a ler a Bíblia e para facilitar o processo da leitura bíblica e o processo para começarem a sentir cada vez mais desejo da leitura da palavra de Deus, tá bom? Então, se o tema do vídeo vos agradou, fiquem aqui até o final, que eu tenho a certeza que vai vos abençoar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Quinzinho dos Anjos e a primeira dica que eu vos quero dar é: leiam a Bíblia cedo e antes de entrar em redes sociais. Quando nós acordamos, a nossa mente está vazia. E se nós, antes de lermos a Bíblia, nós começarmos a ver as redes sociais, começarmos a ver um monte de coisa, a nossa mente já começa a ficar preenchida com um monte de informação, que no momento da leitura bíblica, às vezes dificulta um pouco. Por isso que eu acho muito interessante de se fazer é, logo quando acorda, ler a Bíblia antes mesmo de ir para as redes sociais. Só ir para as redes sociais depois de ter aquele tempo com Deus, depois de ter aquele tempo de intimidade com o Senhor. É que quando nós lemos a Bíblia de manhã, é como se nós colocássemos um filtro em nós, um filtro no nosso coração, um filtro nos nossos ouvidos, um filtro nos nossos olhos, e que ao longo do dia as informações que são nos passadas, as coisas que vão acontecendo durante o dia, vão sendo filtradas pela palavra de Deus. E aí nós conseguimos agir consoante o que está escrito na palavra, porque nós já tivemos aquele tempo com Deus, já tivemos aquele tempo de intimidade com o Senhor. E aí estamos já capacitados e fortalecidos, alimentados pela palavra de Deus, para conseguirmos tomar as atitudes conforme o que Deus diz na sua palavra. Talvez muita gente tenha dificuldade de acordar cedo para ler a Bíblia, mas se você não consegue ler a Bíblia de manhã, só consegue ler a Bíblia de noite, o que interessa é ler a Bíblia. O que interessa é ter intimidade com o Senhor. Por isso, se só de noite consegue, então leia de noite. Eu só estou dando a dica de ler de manhã porque para mim ler a Bíblia de manhã fica mais fácil a compreensão, pois a minha mente está mais ativa e está mais desperta. A segunda dica é: vá para um lugar tranquilo, onde você sabe que vai ter menos interrupções. É muito importante, quando nós vamos ler a Bíblia, estarmos num lugar onde não há muitas interrupções e onde não há muito barulho, para que nós consigamos desfrutar da melhor forma daquele momento de intimidade com o Senhor, para que o nosso foco esteja só em Deus, para que o nosso foco não esteja disperso. Porque se eu for ler a Bíblia num lugar onde está todo mundo assistindo televisão, com certeza eu vou me distrair, com certeza eu não vou conseguir extrair o máximo da leitura bíblica, porque a minha atenção vai estar dispersa, a minha atenção vai estar dividida entre a leitura ou entre outra coisa que possa me fazer distrair. A terceira dica é: ore e peça direção ao Espírito Santo. Para se ler a Bíblia, não dá para ler simplesmente pelo nosso intelecto e pela nossa inteligência. A Bíblia é um livro espiritual, que só é discernido espiritualmente. Por isso não adianta eu querer usar o meu raciocínio lógico para entender o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. Por isso eu preciso que o Espírito Santo abra o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais, para que eu, quando for ler a Bíblia, eu consiga entender aquilo que Deus está falando comigo. Outra coisa também é que quando eu for orar ao Senhor, pedir para que Ele me diga o que é que Ele quer mudar na minha vida, porque a Bíblia é para nos transformar. Nós lemos a Bíblia para que nós sejamos direcionados por Deus e para que Ele possa nos aperfeiçoar em cada dia. Portanto, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos diga no que é que Ele quer nos aperfeiçoar, como é que Ele quer nos usar naquele dia. E pedimos para que Ele nos dê sensibilidade espiritual para ouvirmos a sua voz e para que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra e para que estejamos dispostos a mudar aquilo que Ele quer mudar em nós. É que o processo de mudança e processo de transformação não é fácil, e Deus só trabalha em nós se o nosso coração estiver disposto para o agir dEle em nós. Por isso este momento de oração é um momento de consagração, um momento de entrega a Deus, um momento em que nós nos colocamos completamente abertos para que Deus trabalhe em nós e para que Deus possa falar ao nosso coração. Agora vamos para a parte
da leitura bíblica propriamente dita. Eu sugiro para aquelas pessoas que querem começar a ler a Bíblia e querem começar a entender os fundamentos da fé cristã, começar pelo Novo Testamento, principalmente pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É que começando com os evangelhos, nós começamos a entender o plano de salvação, começamos a entender a vida de Jesus, começamos a entender o propósito de Jesus aqui na terra. E nos evangelhos estão todos os ensinamentos de Jesus para nós. E por isso, para mim, a melhor forma de começar a ler a Bíblia e começar a conhecer Jesus é lendo os evangelhos. Porque os evangelhos dão-nos um melhor panorama da morte e da ressurreição de Cristo, do amor grandioso de Cristo para com a humanidade, do seu plano de salvação para conosco. Então eu acho muito interessante para uma pessoa iniciante na leitura da palavra de Deus começar pelos evangelhos e começar pelo Novo Testamento, porque tem uma linguagem mais fácil de se entender e dessa forma vai motivar a pessoa cada vez mais a ler a Bíblia, porque lendo o Novo Testamento fica muito mais fácil depois de compreender o Velho Testamento. E lá no Velho estão todas as profecias que foram cumpridas no Novo, mas lendo o Novo nós entendemos também o agir de Deus no Velho Testamento, e tudo que está escrito no Velho Testamento aponta para Cristo. Pois nós, no início da nossa caminhada com Cristo, o mais importante é nós o conhecermos. Pois eu começo a confiar mais numa pessoa na medida que eu a vou conhecendo. E da mesma forma somos nós com Cristo. Nós vamos nos entregando a Cristo na medida em que nós o buscamos, na medida em que nós o conhecemos mais e mais. Agora vamos para a dica extra. Compre uma Bíblia de estudo com comentários. É que com a Bíblia de estudo conseguimos nos aprofundar mais nos versículos, porque tem lá os comentários explicando, e isso ajuda muito no nosso entendimento de determinadas passagens com uma compreensão mais difícil. E sem falar que nas Bíblias de estudo costumam ter estudos mesmo sobre temas específicos, como estudos sobre a fé, sobre a graça de Deus, sobre a salvação, que nos vão ajudar a conhecer e a entender as doutrinas fundamentais do cristianismo. E pessoal, eu sou muito grato para cada um de vocês que chegou até aqui. Se esse vídeo vos abençoou, eu vos convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para estarem sempre a par dos próximos vídeos que forem postados. Se esse vídeo agregou em algo para vocês, deixem um like, deixem um comentário o que acharam do vídeo e compartilhem para os jovens da vossa igreja, compartilhem para os novos convertidos, compartilhem para todas as pessoas que vocês conheçam, que querem começar a dar os primeiros passos na leitura bíblica, mas que não sabem por onde começar, tá bom? Que Deus ricamente vos abençoe e um abraço!